E aí galera, belezinha? Professor Thiago Braga aqui da Academia de Aulas com dicas para vocês, dicas gerais, tá bom? Para vocês fazerem uma leitura inteligente do edital, seletiva obviamente, para vocês atentarem para os pontos mais importantes, tá bom? Vamos lá. Para a prova da Escola de Aprendizes de Marinheiro, a ser realizada em 2019 para ingressar em 2020. Primeiro ponto, as datas, galera. Atentem para as datas do edital. Primeiramente da inscrição. Se vocês não inscreverem, não tem prova, beleza? Mas também não precisa criar um rebuliço em relação a isso e desfocar dos outros pontos, porque vocês têm outras coisas para fazer. Por exemplo, em relação às datas também, atentem para o teste físico, já as datas do processo seletivo em si. Atentem também para as datas de provas. Em relação ao teste físico, falando dele, treinem, galera. Então, corrida, abdominal, barra, sempre tem um lugarzinho na cidade onde você pode treinar de forma pública, uma academia mais em conta. Dá para treinar com o peso do próprio corpo, fazendo flexão para o peito, dá para enrolar uma toalha como eu já fiz, dentro de casa, às vezes pegar uma pilastra e treinar a remada para treinar um pouco as costas, ajuda para fazer barra, beleza? Em relação às provas, tempo de estudo, pessoal, o tempo ideal para começar, para vocês não ficarem muito zoretas, é 4 horas. Tá? Mas claro, à medida que a prova for se aproximando, vocês vão aumentando esse tempo. E aí vocês vão pegando gás, à medida que vocês forem aprendendo, isso vai ficando mais divertido, beleza? Outra questão também, reserva de vagas, pessoal. Tentem bem se vocês vão escolher a opção para cotistas ou não cotistas, tá bom? Outra questão também, muito importante, tá galera? Local de prova. No mínimo, pessoal, isso é importante, não dê uma divisônia, simulem o trajeto. E simulem o trajeto para o horário mais congestionado, para a pior situação que possa acontecer. Por mais que a prova seja no final de semana, o transporte coletivo pode quebrar, você pode atrasar por uma demanda que apareça ali do nada. Então, por favor, não percam prova por besteira depois de se dedicarem tanto, tá bom? Outra questão, mas o ideal, como eu coloquei aqui, é vocês irem antes até o local de prova, porque nada como fazer a coisa na prática, beleza? Outra questão também, esses 3 últimos tópicos aqui, simulados, provas anteriores e pegar uma prova um pouco mais difícil. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro, resolva uma prova anterior do concurso. Mas Thiago, professor, eu não sei de nada. Resolva a si mesmo. Eu já tive essa experiência. Quando eu prestei Instituto Militar de Engenharia, eu não queria fazer as provas anteriores, porque eu achava que eu não sabia o suficiente. Eu vi todos os meus colegas fazendo isso na minha frente. Eu quase não entrei por causa disso. Então, depois eu tive que correr, porque eu também só fazia isso. Às vezes você tem uma atividade paralela. Eu podia me dar o luxo de só estudar. Era bolsista, então estava suave. Mas então, galera, não caiam nesse erro, eu estou avisando. Façam uma prova anterior. Mas se vocês virem que vocês não sabem de nada, tranquilo, vocês vão estudando com o tempo que a gente falou aqui para vocês, e aí vocês vão vendo que à medida que vocês forem fazendo essa prova, depois vocês pegarem simulados para resolver e estudarem, quando vocês voltarem para as provas anteriores, vocês já vão ter aprendido um pouco mais. Isso vai estimular vocês, vai dar gás para estudar. E uma dica que a galera não fala muito por aí, pessoal, uma prova um pouco mais difícil, não muito mais difícil, porque senão vocês vão ficar desestimulados. Mas, por exemplo, em relação ao EAM, a Escola de Aprendizes de Marinheiros, a prova da ESA, a Escola para Sargento de Armas, é uma prova que tem um conteúdo similar ao edital e um pouquinho mais difícil, beleza? Então essas aqui são as dicas gerais que a gente está dando aqui para vocês. O professor Cristiano Andrade vai aparecer em seguida, falando especificamente dos tópicos de cada matéria que vai cair do edital, tá bom? Então é isso, até mais, valeu! O professor Thiago falou em linhas gerais aí, como você deve se preparar para uma prova em relação ao edital. Agora eu vou ser mais específico, eu vou falar aqui a parte de português e depois de matemática para EAN, Escola para Aprendizes Marinheiros. Em termos gerais, interpretação de texto, coerência e coesão, variedades linguísticas, acentuação gráfica, ortografia, morfologia, sintaxe e semântica. Aí, detalhando um pouquinho, então a gente vai ter interpretação de texto, toda a prova cai isso, coerência e coesão, que é quando você tem lógica, você tem uma boa articulação nas palavras, você tem
uma sequência lógica, né? Começo, meio e fim, conecta bem as orações, esse tipo de coisa. Variedades linguísticas, né? Tem algumas coisas, é uma parte decorativa, né? Acentuação gráfica, que também cai em tudo quanto é concurso. Ortografia, que é a maneira correta de escrever as palavras. Morfologia, que são as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, por aí vai. Sintaxe, né? Que ele colocou aqui, na verdade ele fez uma mistureba, né? E colocou concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, regência verbal, crase, pontuação. Ele deu uma misturada nas coisas aí, tá? Na verdade, sintaxe em si seria o quê? A estrutura, né, da oração. Então, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Na verdade, seria mais isso aí. Mas ok, né? Vamos seguir aí o que ele está falando. Semântica, a parte do significado das palavras. Aí você tem, ó, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos e polissemia, beleza? Na sequência a gente vai pegar aqui a matéria de matemática, segura aí. Bom, agora vamos pegar a parte de matemática, tá? De ERAN, Escola para Aprendiz Marinheiro. Então, matemática, em resumo, vai cair o quê? Conjuntos, tá? Função, operações com números, análise combinatória, probabilidades, matrizes determinantes, polinômios de fatoração, equações, trigonometria, geometria plana. Eu achei tão estranho que não tem lá a geometria espacial, né? Até procurei, porque de fuzileiro tem, né? De CFN tem. Mas tudo bem, né? Então, ó, detalhando, ó. Então, conjuntos, tipos de conjuntos, conjuntos numéricos, tá? N, que é os naturais, Z, que é os inteiros, Q, que é os racionais e irracionais. Subconjuntos dos números reais, operações entre conjuntos dos números reais, problemas com conjuntos finitos, conjuntos e subconjuntos, conjuntos das partes, intervalos com números reais, operações com intervalos dos números reais, produto cartesiano, plano cartesiano e relação binária. Depois a parte de função, noção de função, operações com função, função constante, função linear, que é a função do primeiro grau, função afim, que são sinônimos, né? Tudo bem. Função quadrática, que é o segundo grau, função exponencial, função logarítmica, cuidado que cai logaritmo também, gráfico de função. Aí operações com números, razão e proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta, também cuidado com isso aí, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, porcentagem, juros simples, então a parte aí de comecinho lá de matemática financeira, né? Potenciação e radiciação. Depois, a parte de análise combinatória. Princípio da contagem, princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação simples, permutação com repetição, você tem que ficar bastante coisa de análise combinatória, fica esperto com isso aí, ó. Combinação simples. Depois você vai ter, ó, probabilidade, princípio da inclusão e princípio da exclusão. Probabilidade simples. Depois a gente tem matrizes determinantes, propriedades das matrizes, operações com matrizes, propriedades dos determinantes e operações com determinantes. Monômios e polinômios, operações, fatoração e equações algébricas. Depois a gente tem a parte de equações e inequações do primeiro e do segundo graus e frações algébricas. Depois trigonometria, que é uma porrada de coisa de trigonometria. Ele fala depois, inclusive, da circunferência trigonométrica. Então, trigonometria no triângulo retângulo é uma coisa que cai muito também na prova de CFN, né? Sempre tem questão disso aí. Relação do seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo. Operações com as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Parece que ele está sendo um pouco redundante, né? Parece que ele repete um pouco as coisas que ele fala, né? Não está um edital muito objetivo. A parte de português, o que tem de objetivo, e matemática, ele está meio redundante, né? Aí tem lá, circunferência trigonométrica, relações trigonométricas nas circunferências, seno, cosseno, tangente, cotangente e cossecante. Relações trigonométricas, deve ter secante também, né? Mas tudo bem. Relações trigonométricas, relações fundamentais de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Aí, agora ele falou de secante. Parece que está meio redundante, né? Mas ok. Geometria plana. Ângulos, operações com ângulos, ângulos complementares e suplementares. Depois você tem teorema de Tales, operações em readas paralelas, propriedades. Aplicação do teorema de Tales,
polígonos e conhecimento dos polígonos, polígonos convexos, regulares, polígonos quaisquer. Cálculo da diagonal, número de diagonais, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, ângulos internos e ângulos externos. Área dos polígonos, triângulos, classificação, congruência, semelhança de triângulos. Pontos notáveis nos triângulos, principais severas do triângulo. Operações com os triângulos, lei dos senos, lei dos cossenos, perímetro, área de triângulo, quadrilátero, classificação, propriedades e pontos notáveis dos quadriláteros. Operações com quadriláteros, área dos quadriláteros. Perímetro e áreas. Depois círculos, propriedades dos círculos, pontos notáveis dos círculos, cordas e posições relativas entre retas e círculos. E depois perímetro e áreas. Bom, então essa parte de matemática. Na sequência a gente vai pegar a parte de ciências que envolve física e química. Pessoal, agora a gente vai falar a parte digital que trata de física e química, né, ciências, né? Então, ar atmosférico, água, fundamentos da química, mecânica, termologia, ótica geométrica, ondas de som, eletricidade e magnetismo. Em geral, isso aí. Vamos detalhar. Então, a parte de ar atmosférico. Composição, propriedades e pressão atmosférica. Água, características, propriedades e poluição da água. Fundamentos da química, muita coisa de atomística, né? Coisa de tabela periódica. Então você tem propriedades da matéria, mudança de estado físico, classificação de misturas, cai muito isso aí, tá? Fracionamento de misturas, estrutura do átomo, que é atomística mesmo para valer, né? Classificação periódica dos elementos, aí a tabela periódica, ligações iônicas e moleculares, características e propriedades dos compostos iônicos e moleculares. Mas essa parte até que é tranquila, não pega muito pesado não. Mecânica, conceito de movimento e de repouso. Movimento uniforme, MU, movimento uniformemente variado, MOVE, interpretação de gráficos, posição, tempo, velocidade e tempo. Lei de Newton, que é a parte de dinâmica, né? Até agora a gente falou de cinemática, agora é dinâmica. Lei de Newton, energia, tem lá cinética, potencial gravitacional, mecânica. Eu até diria que é bom você dar uma olhada em energia elástica para garantir, né? Mas tudo bem. Princípio da conservação da energia mecânica. Máquina simples, alavanca e sistemas de rodança. Trabalho de uma força, potência. E aí tem a parte de hidrostática, ele colocou como mecânica, mas na verdade é hidrostática, né? Conceito de pressão, teorema do princípio de Stirling, teorema do princípio de Pascal. Depois a parte de termologia, de calor, né? Conceito de temperatura de calor, escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, relação entre escalas termométricas, equilíbrio térmico, quantidade de calor sensível, é a calorimetria mesmo, né? Então a equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor latente, mudança de estado físico, processos de propagação do calor e transformações gasosas, incluindo o cálculo do trabalho. Depois a parte da luz, né, óptica geométrica, fontes de luz, princípios da óptica geométrica, reflexão e refração da luz, espelhos e lentes. Depois a parte de ondas e som, ondulatória e acústica, conceito de onda, características de uma onda, velocidade de propagação, amplitude, comprimento de onda, período e frequência. Equação fundamental da onda, classificação quanto à natureza e a direção de propagação, som, conceito, características, produção e velocidade de propagação e efeito Doppler. Depois a parte de eletricidade, física elétrica, né? Processo de eletrização, elementos de um circuito, gerador, receptor, resistor e capacitor. Circuitos elétricos, série, paralelo e misto. Aparelhos de medição, amperímetro, voltímetro. Leis de Ohm, potência elétrica, consumo elétrico e capacitância. E depois, por último, a parte de magnetismo, ímãs e suas propriedades, bússola, campo magnético da Terra, experimento de Ørsted. Beleza? Na sequência, aí para fechar, a gente vai pegar a parte de inglês. Segura aí. Bom, guerreiro, agora para fechar, a gente vai falar a parte de inglês para aprendiz de marinheiro. Então, ó, Reading Comprehension, que é interpretação de texto, né? Verb tenses, que são os tempos verbais. WH questions são perguntas, né? Algumas perguntinhas lá. Why, who, né? Quem, onde, não sei o que, esse tipo de coisa. Nouns, né? Isso aqui é substantivo.
Articles, isso aqui é artigos. Adjectives, isso aqui é adjetivos. Pronouns, são pronomes. Prepositions, são preposições. Time expressions, são expressões relativas ao tempo, né? Conjunctions são conjunções. Some, any and no, tá? Que são alguns elementos que você tem que adaptar nas orações. There to be, que também não deixa de ser uma conjugação, tipo de conjugação verbal. E can, que também é um tempo verbal, na verdade, né? Que é aquele que quis especificar, na verdade, no verbo auxiliar, no verbo can. Bom, detalhando. Então, reading, comprehension, que é a interpretação de texto. Verb tenses, então, afirmativa, negativa, affirmative, negative, interrogative forms and short answers, são respostas curtas. Então, infinitivo, imperativo, simple present, que é aquele tempo verbal do presente. Present continuous, que é aquele tempo do presente, que dá uma ideia de continuidade. Immediate future and simple past, que é o futuro imediato e o passado simples. Aquelas perguntinhas, né? WH, who, where, né? Esse tipo de coisa aí. Whom, nouns, né? Então, os substantivos contáveis e incontáveis. Artigos definidos e indefinidos. Adjetivos, a gente tinha falado. Pronomes, tá? Então, pronome substantivo, pronome... Como é que eu vou traduzir isso aqui? Pronome substantivo, pronome adjetivo, vamos dizer assim. Possessivos, demonstrativos, esse tipo de coisa. Então, preposições de lugar e de tempo, né? De tempo e de lugar, time and place. Expressões de tempo, né? Conjunções but, so, because. E aqueles itens lá, some, any, no, there to be, que é um tipo de verbo, e o verbo auxiliar can, né? Que é o verbo poder, esse tipo de coisa. Ok? Então tá aí o resumão do edital. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like, compartilha geral e quero ver muitos aprovados, hein? Valeu aí, até mais.